Minha professor Giga aqui na área e hoje vamos dar início à nossa primeira aula referente à parte das dispersões. Então vamos embora, galera. Olha só, o que eu quero que você entenda aqui é toda essa ideia referente às dispersões. Então nós vamos dividir essa aula em o que é uma dispersão, qual a classificação das dispersões, o que são colóides e o que é uma solução. Show? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o conceito relacionado a essa parte da dispersão. E é um conceito bem simples. Olha aqui, ó. São sistemas formados por duas ou mais substâncias. Presta atenção. Então nós teremos aqui duas ou mais substâncias, onde uma, que é o que nós chamamos de face dispersa, ela estará distribuída em outra, ou seja, que será o nosso dispersante. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Imagina que nós temos uma substância que estará em menor quantidade, que é justamente o nosso disperso, que é o que estará em menor quantidade. Imagina agora que você estará diante de uma substância que ela tende a ser a maior quantidade, que é justamente o que nós chamamos de dispersante. Aí olha para cá, galera. Quando você está diante de uma dispersão, nós temos justamente isso, ó. O disperso, que é o componente que se distribui no dispersante. Esse aqui estará em menor quantidade. Consequentemente, o dispersante, também chamado de dispergente, é a substância que contém o disperso. É aquela substância onde o disperso ele vai se distribuir. É aquele que estará em maior quantidade. Então, galera, nós temos inúmeros tipos de dispersões. Como colocamos aqui, ó, o aerossol, nós temos aqui a nossa querida gelatina, nós temos aqui a maionese. Todas essas estruturas nada mais são do que dispersões. Show? Mas vamos lá. Quando a gente pega essas dispersões, elas são divididas em três partes. A primeira delas, suspensão. Olha para cá, galera. Não esquece disso. Quando eu estiver diante de uma suspensão, eu estarei diante de uma mistura heterogênea que nós chamamos de grosseira. Toda suspensão é uma mistura heterogrosseira, ou seja, é aquela mistura que de longe você consegue diferenciar uma substância da outra substância. Por exemplo, quando você tem água mais areia. Água mais areia, de longe você consegue diferenciar, ou seja, a olho nu. Então, sempre que você conseguir diferenciar uma substância da outra a olho nu, eu estou diante de uma suspensão. Então, vamos para cá, ó. Em termos de diâmetros de partícula, nós estaremos diante de um diâmetro que ele é maior do que 10 a menos 4 centímetros, ou seja, você estará diante de um diâmetro de partícula relativamente grande. Show? Então, o que eu quero que você entenda é como eu consigo separar, qual o processo de separação de misturas justamente para realizar numa suspensão. Cara, é aquele processo bem grosseiro, como por exemplo a filtração. Imagina que tu tem água e areia, jogou no filtro, tu consegue separar. Ou o processo de decantação também é um processo que eu posso utilizar. E como exemplo aqui nós temos alguns medicamentos. Ó. Alguns medicamentos eles são comercializados na forma de suspensão. Show? Colóides, segundo ponto. Cara, o colóide, muito cuidado com o colóide. O colóide, ele é uma mistura hétero, tá aqui, ó. Só que a olho nu, você não consegue diferenciar uma substância da outra. Então, muito cuidado com isso daqui, ó. É tanto que eu vou colocar um cuidado, galera. Cuidado, porque o colóide, ele é falso. O colóide, ele parece ser uma mistura homo, mas na verdade ele é hétero. Quando você vai em termos de diâmetros de partícula, ele está entre 10 a menos 7 e 10 a menos 4 centímetros. Então, quando é que eu consigo observar? Quando é que eu sei que eu estarei diante de um colóide? Cara, a olho não consegue. Então, você precisa observá-lo em microscópio
eletrônicos. Então, aqui, ó, ou melhor, os ultramicroscópios. Então, aí eu consigo determinar se eu estou ou não diante de um colóide. Show? Aí você pensa assim, qual é o processo de separação de mistura mais adequado para eu separar um colóide? Então, você vai só separar aqui, ó, com centrífugas, que foi um dos processos de separação que nós vimos, ou ultrafiltros, também é outro processo que eu posso utilizar. E um dos exemplos aqui clássico é o sangue. Lembra que sempre quando a gente está estudando o sangue, a gente diz logo, cuidado com o sangue, cuidado com o leite, porque eles caracterizam colóide. Eu sempre digo para o meu aluno o seguinte, se você quer saber se você está ou não diante de um colóide, basta você pensar no estado físico. Sempre que eu perguntar qual o estado físico dessa mistura, se você pensar para responder, você estará diante de um colóide. Por exemplo, qual é o estado físico do ouro 18? O ouro 18 é sólido. Qual é o estado físico do soro fisiológico? É líquido. Qual é o estado físico do ar atmosférico? É gasoso. Agora, se eu disser assim, qual é o estado físico da maionese? Aí você, maionese? Cara, a maionese é sólida ou ela é líquida? Qual é o estado físico da manteiga, da margarina? Aí você vai pensar, qual é o estado físico do aerosol? Qual é o estado físico da espuma de barbear, do chantilly? Enfim, então se você pensar um pouquinho qual é o estado físico que eu estou me referindo, eu estou diante de um colóide. Show? Algo clássico que você precisa conhecer é justamente o que nós chamamos de efeito Tyndall. Todo mundo aqui já viu o efeito Tyndall. E o que é o efeito Tyndall? O efeito Tyndall é esse efeito aqui, galera. Ó. É quando você está diante de um sistema que eu consigo observar os raios solares. Então, se eu consigo observar os raios solares aqui, ó, eu estou diante de um colóide. Quer dizer que dentro do meu sistema eu tenho um colóide. Tá? E aqui também, ó, quando você vai emitir um feixe luminoso, ou seja, um laser, se eu estiver diante, por exemplo, de uma solução. Na solução, o feixe ele vai passar sem nenhum desvio, sem nenhuma perturbação. Mas quando você está diante de um colóide, o que é que eu consigo observar? Eu consigo ver o feixe luminoso viajando dentre essas minhas partículas. Então, o que é o efeito Tyndall? É justamente esse efeito aqui, ó, que eu consigo observar o feixe luminoso quando eu estou diante de um colóide. Top? Então é como se você tivesse isso, ó. Cheguei na solução, eu não vou conseguir ver, ó, não ver. Mas quando eu estou diante do colóide, eu consigo sim ver esse feixe luminoso. Top? Aí eu coloquei aqui, ó, as partículas coloidais de poeira permitem que vejamos a trajetória da luz. Vamos lá. Outra classificação dos colóides, que o Enem ele não é muito de trabalhar sobre isso, é justamente qual é o estado físico. Por exemplo, a espuma nós temos o seguinte, ó, a fase dispersa é o gás, fase dispersante é o líquido ou sólido. Emulsão, nós temos o sol, nós temos o gel, nós temos o aerosol. Tá? Não vou dar muito ênfase isso aqui não, porque o Enem não é de cobrar muito essa parte não, tá bom? Então aí, ó, olha um tipo de colóide aí, ó, a esponjinha que você lava prato. Nós temos a maionese, nós temos o rubi, cuidado com o rubi e o sangue. Nós temos a gelatina e nós temos aí o aerossol, tá bom? Vamos lá. Soluções é a nossa fonte de estudo. O que é uma solução? São misturas homogêneas. Não esqueça disso. Se a questão ela já estiver se referindo à solução, então quer dizer que eu estou diante direto já de uma mistura homogênea, tá bom? Não esquece, falou que é uma solução, eu já sei que a minha mistura ela é homogênea. Só que aqui o disperso ele é chamado de soluto, é a mesma vibe, só que aquele que estará em menor quantidade em mol vai ser soluto, e aquele que estará em maior quantidade será o nosso solvente, tá bom? Aí olha só, as partículas elas possuem diâmetros inferiores a 10 a menos 7 centímetros, ou seja, eu não consigo encontrá-las, eu não consigo ver, nem em ultramicroscópio, não consigo, tá bom? Como é que eu vou separar esses colóides?
é com aqueles processos que nós vamos utilizar, por exemplo, temperatura de ebulição, como é o caso da destilação. Então, na destilação, eu consigo separar as soluções. Tá bom? Cara, agora vamos colocar a classificação das soluções, que é a nossa fonte de estudo, primeiro delas, quanto à capacidade de conduzir corrente elétrica. Olha para cá. Então, nós podemos encontrar, e isso é muito interessante você saber, tá? Então, nessa primeira classificação, a capacidade de conduzir corrente elétrica, elas podem ser chamadas de eletrolíticas e não eletrolíticas. O nome já está dizendo, uma solução eletrolítica é aquela que vai conduzir corrente elétrica. E a não eletrolítica, ela não vai conduzir corrente elétrica. Por exemplo, quando a gente vai diante da água com sal. Cuidado, galera. A água é um composto covalente. E esse composto covalente, ele não conduz eletricidade. Então, a água não conduz eletricidade. Então, se eu estiver diante aqui do H2O, que é uma substância pura composta, ele não conduz eletricidade. Mas a partir do momento que eu pego a água e eu adiciono aqui o cloreto de sódio, meu irmão, aí o que é que você vai ter? Uma dissociação. Eu vou dissociar esse meu sal em íons. E os íons estarão agora mergulhados em solução aqui, ó. E qual é o critério para haver uma passagem de corrente? Primeiro, ou eu estarei diante de íons livres ou elétrons livres. Isso daqui é um experimento que eu coloquei, que ele é baseado justamente nesse, para você saber se a solução é ou não é eletrolítica. Eu pego essa lâmpada aqui, eu conecto ela numa tomada, 2 fios, e para fechar o sistema eu vou mergulhar esses 2 fios condutores aqui, ó, na solução. Então, aquela solução que conduzir corrente, então eu vou chamar essa solução de eletrolítica, e se não conduzir corrente, a lâmpada não vai acender. Se conduzir, ela acende, se não conduzir, ela não acende. E as não eletrolíticas, como já foi dito, são aquelas que não conduzem corrente elétrica, como, por exemplo, água com açúcar. Então, o açúcar ele apenas se separa, mas não há formação de íons, porque eu estou diante de um composto que ele tende a ser covalente. Então, galera, vou abrir mais um parênteses aqui. Cuidado, mais um cuidado, ó. Cuidado. Você tem que ter cuidado com o quê? Compostos covalentes, eles não conduzem corrente elétrica, exceto quem? Os ácidos de arrênios, que nós já estudamos, ó. Ácidos de arrênios, eles conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Por quê? Quando eu pego, por exemplo, o ácido clorídrico, ele não conduz corrente elétrica. Mas se eu adicionar esse cara, se eu jogar esse cara dentro da água, ó, está em meio aquoso agora, o que é que vai acontecer? Um processo que nós chamamos de ionização. O que é a ionização? É a formação de íons. Se há a formação de íons, então quer dizer que ele vai sim conduzir corrente elétrica, tá bom? Então, os únicos compostos covalentes que são exceção é justamente os ácidos de arrênios. Então, ácidos de arrênios conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Show? Vamos lá. Outra classificação é de acordo com o estado físico das soluções. Elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. E é ridículo isso aqui, ó. Sólidas. Você tem aqui o estado sólido. Líquidas, vai ser líquida, e gasosas, gasosa. Uma coisa que eu quero que você não esqueça. Sempre que você estiver diante de uma mistura de gases, você estará diante de uma solução. Show? E para fechar, galera, eu coloquei aqui algumas questõezinhas, ó. Maionese e mistura de sal e óleo constituem, respectivamente, exemplos de, ó, e mistura. Então, eu estou falando de 2 sistemas. O primeiro sistema é a maionese, que eu já falei. Pensa, qual é o estado físico da maionese? Não sei. Se eu não sei, é um sistema coloidal. Então, pode ser letra A, não é letra B, pode ser a letra C, aqui, ó, pode ser a letra C e não é a letra D. Então, pode ser a C e a E também. Ó. Show? Então, pensei no colóide, não sei o estado físico. E a mistura de água e sal? Primeiro, sal é todo composto que é
polar, porque compostos iônicos eles são polares. E o óleo é um lipídio, ele é apolar. Então lembra daquela frase? Semelhante dissolve semelhante. Como aqui os semelhantes não estão sendo dissolvidos, o que é que vai acontecer? Esse cara, ele é diferente do outro, então não são semelhantes. Se não são semelhantes, então eu estou diante de uma mistura heterogênea. Alternativa correta, letra E. Ácido clorídrico puro, o HCl, é um composto que conduz muito mal a eletricidade. Opa, olha aí, ó, que já foi dito em aula. A água pura é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade. Por quê? Porque há a formação de íons. Então, HCl em meio aquoso libera H+, e Cl-. Então, eu estarei diante de uma solução eletrolítica. Lembrando que o H+, ele pode ser chamado também de H3O+, que é o que nós chamamos de íon hidrônio. Então, galera, vamos lá. E lembre que essa reação ela é chamada de ionização. Show! Aí vamos lá. O que deve a dissociação da água em H... Não, não é dissociação. Não é, lembra? Dissociar é separar íons. Separar íons. Se eu separo, quer dizer que já existe. Tá bom? Só que isso aqui é um composto covalente. Não existe íons. Vamos lá, próximo. Ionização. Opa, ionização sim. Do HCl formando H3O+, que é o íon hidrônio, mais Cl-. Alternativa correta, letra B. Não é transferência de elétrons, não é transferência de elétrons e não é uma reação de neutralização. Alternativa correta, letra B. E por último, galera, para nós fecharmos nossa aulinha, são dadas as soluções. Ó, se você quer saber qual é o estado físico da solução, basta você olhar qual é o estado físico do soluto. Então tá aqui, ó, argônio dissolvido em. Então eu estou pegando a menor quantidade e vou dissolver na maior quantidade. Então, se eu sei o estado físico, eu sei, se eu sei o estado físico do meu soluto, eu sei o estado físico da minha solução. Nitrogênio é gás. Quer dizer que a minha primeira mistura, que é gás e gás, eu estou diante de uma mistura gasosa. Aqui eu tenho ó, gás e líquido. Se o meu soluto é líquido, então meu estado físico é líquido. Eu tenho aqui ó, líquido e líquido, então eu tenho outro líquido. E aqui eu tenho líquido e sólido. Como o meu soluto é sólido, então meu estado físico vai ser sólido. Gás é GLLS. GLLS, alternativa correta, letra D. Show de bola, galera! Então, olha só, nessa primeira aulinha nós vimos justamente a ideia do que é uma dispersão. Vimos que a dispersão pode ser dividida em 3 partes, e lembra que a nossa fonte de estudo é justamente as soluções. É muito interessante você saber o que é uma dispersão, o que é um colóide, o que é um efeito Tyndall. Bom, galera, na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa parte das soluções agora, e vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade, tipos de concentração. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu, galera.